sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Análise Combinatória. Na aula de hoje vamos ver permutações simples e combinações simples. Bem, o conceito de permutação simples é realmente uma coisa simples, porque ele é justamente o número de maneiras de ordenar uma quantidade finita de objetos distintos. A permutação de n objetos é denotada por P índice n ou P de n. Então, por exemplo, se a gente tem um conjunto de números, a permutação desse conjunto aqui, desses elementos desse conjunto, é justamente um conjunto, pode ser assim, onde cada elemento dele é uma ordenação disso aqui. Então poderia começar assim, né? O primeiro elemento sendo isso aqui mesmo. O segundo elemento pode ser esse aqui. A gente trocou o 3 e o 4. Por aí vai. Então observe que na definição que a gente usa aqui, a gente fala, né, permutação de n objetos, porque é o número de permutações. E não o conjunto com as permutações. Isso aqui é outra coisa. E é inviável fazer na mão assim. Pode ser razoavelmente viável se não for muito grande usar um computador. Ele vai fazer isso bem melhor do que fazer na mão, escrevendo. Então, o primeiro exemplo, eu vou usar o computador para exibir uma permutação de alguns elementos. Inicialmente com esses três elementos aqui. Vou usar o SageMath para fazer a permutação, o conjunto com todas as permutações dessa lista aqui, 1, 2, 3. Então observe aqui, obter explicitamente as permutações sem a ajuda de um software não é viável, só é viável se for muito pequeno. O que a gente faz em combinatória é obter o número de permutações, o número de combinações depois, o número de alguma característica de subconjuntos, e não exatamente exibir os subconjuntos. Então vamos usar aqui o Sage um pouquinho para fazer essas contas. Então eu vou usar aqui o comando permutations. Vou botar a lista e vou pedir para exibir a lista, porque se eu não fizer isso, ele vai gerar só através do grupo de permutações, ele vai falar isso. Se eu botar o ponto list, ele vai listar todas as permutações. A gente pode fazer com 4 também. Basta adicionar o número 4. E aqui, ó, muito mais casos, né? Para fazer isso na mão já fica uma coisa difícil, muito fácil de errar, fazer isso aqui na mão. Então vamos voltar para o quadro. Então o teorema. O número de permutações de n elementos é n vezes n-1 até o número 1, que é também conhecido como fatorial. Então, no caso anterior, o teorema diz que o número de permutações com 3 elementos é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. O número de permutações com 4 elementos é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. Então, para mostrar esse resultado, a gente vai usar o princípio multiplicativo. A gente quer contar o número de permutações possíveis. Então, assim como a gente fez na aula anterior, aquele esquema com 3 só, aqui a gente teria n vagas. E para a primeira vaga aqui, primeira entrada, a gente tem n possibilidades de escolha. Para a segunda aqui, sobraram n-1. Não pode ter repetições. Então aqui a gente tem n-1 opções de escolha. E assim vai, até chegar no último elemento, que não vai ter escolha alguma, vai ser vezes 1. Então isso daqui dá exatamente o fatorial de n. E essa é a fórmula da permutação de n elementos.
do número de permutações de n elementos distintos. Isso também é bastante importante. Então vamos definir a função P de n no software SageMath, porque isso vai ajudar a gente a fazer as contas. Casos grandes eu não vou fazer aqui no quadro, eu vou usar o software para fazer o cálculo para a gente. Observe que o importante mesmo nessa disciplina é a gente conseguir raciocinar e explicar por que a solução é, por exemplo, permutação de um certo número vezes combinação de outro número, e não achar o número explicitamente. Isso daí pode ser a tarefa de um computador. Claro, né? Se for numa prova, num concurso, uma prova, não vai usar um computador lá na hora, mas o que é realmente importante é conseguir explicar como se resolve o problema. A conta a pessoa faz, se for necessário. Então aqui, ó, no Sage, eu vou fazer o seguinte, ele já tem essa função fatorial aqui, de n. Então eu vou definir P de n como igual ao fatorial de n, que mais curto fica melhor para a gente usar. Então vamos voltar para o quadro, depois a gente usa essa função. Então vamos agora para o exemplo 2, que pergunta quantos são os anagramas da palavra Sage. Anagramas é apenas permutações de letras. Então Sage, ó, são 4 letras diferentes. Então a resposta para esse exemplo é muito simples, é permutação de 4. Que a gente já sabe o que é 24. Mas vamos testar lá usando o software. Ó, eu já defini aqui com Shift Enter. Se eu der um Shift Enter agora com P de 4, ele vai me retornar a resposta, 24. Vamos agora para o próximo exemplo. Quantos são os anagramas da palavra xadrez que começam e terminam por consoante? Então aqui, ó, já tem restrições, que é começar e terminar por consoante. Então a gente tem 1, 2, 3, 4 consoantes e a palavra tem 6 letras. Então se a pergunta fosse apenas os anagramas da palavra xadrez, seria P de 6, permutação de 6. Mas a gente tem a restrição de começar e terminar por consoante. Vou colocar aqui os 6 tracinhos. Então nesse primeiro traço aqui eu quero uma consoante. Então eu tenho 4 opções para escolher essa consoante. Vou escrever aqui em cima. 4 opções. Vamos pular para o último. Agora, a última entrada. Sobraram 3. Então, 3 opções. Agora a gente já garantiu que começam e terminam por consoante. Das 6 letras, a gente já usou 2, então sobraram 4. Então aqui, ó, vai ser permutação de 4. Então a resposta é 4 vezes 3 vezes a permutação de 4. Vamos usar lá o solver. Esse caso ainda é pequeno, mas fica 12 vezes 24. Vamos usar o software para ir se acostumando. Então aqui eu já defini a função P de qualquer número. Então se eu botar 4 asterisco 3 asterisco P de 4, ele vai me retornar a resposta, que é 288. Vamos agora para o próximo exemplo. Esse é bem mais complicado em relação aos anteriores. Então ele diz o seguinte: de quantos modos podemos dividir 12 pessoas em 3 grupos de 4 pessoas cada? Então aqui, ó, vai me dar mais trabalho. Talvez eu adiante um pouco o vídeo. Então se a gente só fizer permutação de 12, aí o que acontece? A gente poderia pensar que se a gente só dividir aqui, está resolvido o problema. Porque vai separar em 3 grupos de 4 pessoas cada. Mas tem um problema. Digamos que aqui tem a permutação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Deixa eu apagar isso aqui. Aí aparece a permutação também na ordem inversa. Então, ó, se eu olhar para aqui, para aqui, para aqui. Então, veja só, se eu olhar para essa permutação inteira, ela é diferente dessa. Mas se eu olhar para a pergunta que foi feita, isso aqui separou em... Essas duas permutações separaram em 3 grupos de 4 pessoas, só que deu na mesma, porque esse grupo aqui é igual a esse grupo aqui. Esse grupo aqui é igual a esse grupo aqui. E esse é igual a esse. Então a gente poderia pensar que a solução é 12 fatorial dividido por 3. Por 3 não, né? Porque eu poderia pensar o seguinte, se eu mudar a ordem aqui, né? Se eu botar esse em primeiro, botar esse aqui, botar esse aqui, seria outra permutação, olhando para os 12, mas seria a mesma resposta aqui. Então seria por 3 fatorial, né? Se eu dividir por 3 fatorial, eu vou estar descontando isso. Só que a gente esqueceu de uma coisa ainda. Em cada grupo, se eu permutar aqui dentro, eu não vou estar modificando o grupo. Então, em cada grupo, eu tenho permutação de 4 possibilidades, né, de permutações, que não mudem nada a solução do problema aqui, né? Vai ser 3 grupos, 4 pessoas e vão ser indistinguíveis. Então, para cada um, eu tenho que dividir pelo fatorial de 4. Então, essa aqui é a resposta do problema. Esse aqui já daria um pouco mais de trabalho, não tanto assim, mas vamos usar o programa para calcular isso aqui para a gente. Então, aqui, ó, permutação de 12 dividido por permutação de 3 vezes, tem um parênteses aqui, vezes permutação de 4, permutação de 4, permutação de 4. Dá 5.775. Isso aqui é igual a 5.775. Que é a resposta final. Então aqui a gente terminou a parte de permutação simples e vamos começar combinação simples. Veja só. O número de combinações simples pode ser definido como o número de modos de escolher P objetos distintos entre N objetos distintos dados. Ou outra forma de enunciar seria o número de subconjuntos com P elementos de um conjunto com N elementos. Isso aqui são 3 notações possíveis. Combinação de N P a P, é assim que se lê. Combinação de N P a P. E aqui a notação que a gente vai usar às vezes porque é mais prático para usar no computador, né? Combinação de N P a P. Então vamos exemplificar isso aqui. As combinações do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 3 a 3 são essas aqui. São quantos? 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Combinações de N P a P, né? No caso N igual a 5 e P igual a 3, é justamente o número de subconjuntos com 3 elementos de um conjunto com 5 elementos. Nessa anotação aqui, né? Número de subconjuntos com essa característica. Isso aqui que eu fiz foi listar todos os subconjuntos com essa característica para a gente entender. Observe que permutar isso aqui não muda nada, porque isso aqui são conjuntos. São subconjuntos disso aqui. Ele conta exatamente o número de subconjuntos. E uma forma de resolver que não é nada prática é de resolver, que eu digo, calcular, né, combinação de 5, 3 a 3, é listar todos e contar a quantidade. Isso não é nada prático. É fácil de errar, de se confundir, mas é uma possibilidade. Em casos pequenos ainda é possível. Só que tem uma fórmula, né, para calcular isso na mão.
que torna bem mais viável. Diz que a combinação de n p a p é o fatorial de n dividido pelo fatorial de p vezes o fatorial de n menos p. Então vamos demonstrar esse teorema. A gente quer escolher p elementos dado de um conjunto com n elementos. Então, para a primeira opção a gente tem n opções, para a segunda a gente tem n menos 1 opções, para a terceira n menos 2 opções, e assim vai, até chegar na opção número p, vai ser n menos p menos 1. P menos 1 porque a gente começou do zero, então a quantidade aqui é exatamente p, tem p termos aqui. Então aqui a gente escolheu p elementos entre n, só que de uma forma ordenada. O que a gente precisa fazer agora é descontar a ordem disso aqui. Como são p termos aqui, basta dividir pelo número de formas de ordenar p, que é p fatorial. Pronto, combinação de n p a p é isso. Mas o teorema diz que é isso aqui. Está ligeiramente diferente. O que a gente pode fazer é, os dois estão certos, mas para a gente chegar nessa fórmula aqui, que é um pouco mais agradável, é só a gente multiplicar aqui por n menos p fatorial e dividir pelo mesmo valor, porque não muda nada, multiplicar e dividir pela mesma quantidade. E agora já tá pronto. Veja só. N vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos p menos 1 vezes n menos p fatorial. Isso aqui é n fatorial. P fatorial vem para cá. N menos p fatorial vem para cá. Pronto. Chegamos exatamente na fórmula dada pelo teorema. Então vamos agora definir uma função para a gente ficar usando no SageMath. C de np, que é a combinação de n p a p. No Sage já existe a função binomial de np, que é exatamente isso. Eu vou só redefinir como C de np porque fica mais curto, fica melhor para a gente usar. Vamos lá no programa. Está aqui definido. E vamos calcular agora o número total de combinações de 5, 3 a 3. Pode ser calculado facilmente aqui. Pode ser calculado na mão também, usando a fórmula. Vamos usar aqui a combinação de 5, 3 a 3 pela fórmula é 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Por que eu escrevi 4 eu não sei. Dividido por 3 fatorial e aqui 5 menos 3, que dá 2. Então aqui a gente já corta. Aqui o fatorial de 2 é 2 mesmo, a gente corta aqui com 2. 5 vezes 2, 10. Então tá aqui. Pode ser feito na mão, pode ser feito no computador. Claro que se for pequeno é melhor fazer na mão, se for muito grande e multiplicando por outras coisas, vai valer a pena usar o computador. Vamos seguir aqui com o assunto. Agora a gente vai fazer exemplos para fixar mais as ideias, né? Então esse exemplo diz o seguinte: quantas saladas contendo exatamente 7 frutas podemos formar se dispomos de 12 frutas diferentes? Então veja, a gente tem um conjunto, digamos que tem 12 elementos, né? São 12 frutas diferentes, e queremos pegar subconjuntos, queremos saber o número de subconjuntos com 7 elementos. Cada salada corresponde, como a ordem não importa, cada salada possível corresponde a um subconjunto com 7 elementos, né? Porque a salada é com 7 frutas. Então a resposta desse problema é direta aqui, que é a combinação de 12, 7 é 7. Certo? Então a conta aqui fica como 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial e a diferença aqui 5 fatorial.
Então aqui a gente corta. 5 fatorial, na verdade eu poderia ter escrito aqui 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então 3 vezes 4 é 12, eu posso cortar aqui. 5 vezes 2 é 10, eu posso cortar esses dois com esse. E a resposta é 11 vezes 9 vezes 8. E aí eu teria que fazer a conta aqui, eu vou usar o computador aqui para mostrar para vocês. Né? Combinação de 12, 7 é 7. Resposta instantânea 792. Isso aqui dá 792. Claro que fazer isso aqui num papel, numa prova, não seria nenhum problema, né? Mas se eu fizer cada conta dessa aqui no quadro, vai gastar mais tempo, vai tornar a aula mais cansativa também. Pelo menos eu acredito. Então vamos ver mais exemplos aqui. Aqui eu já adiantei um pouco para ficar mais rápido aqui o entendimento. Esse exemplo pergunta o seguinte. Ele diz que sobre uma reta marca-se 10 pontos. Sobre outra reta paralela à primeira, marca-se 15 pontos. E ele pergunta quantos triângulos podemos formar unindo 3 desses 25 pontos. Então observe, nessa pergunta, ele está na verdade perguntando de quantas formas podemos escolher 2 pontos em uma reta e um ponto na outra, porque toda vez que isso for feito, a gente tem um triângulo. Se eu escolher 3 na mesma reta, não tem triângulo. Então, para resolver esse problema, a gente pode separar em dois casos. Um caso que tem 2 pontos na primeira reta e 1 na segunda. E o segundo caso é 1 ponto na primeira e 2 na segunda. Então, para o primeiro caso, a gente tem o quê? São 10 pontos, então é a combinação de 10. 2 a 2. E para cada escolha aqui, a gente tem um número de formas de escolher 15 elementos. Um elemento entre 15 elementos dados. Então, vezes 15. Aqui o princípio aditivo. Né? A gente agora vai escolher na segunda reta 2 entre 15. Então, combinação de 15, 2 a 2. Vezes o número de formas de escolher um ponto dentre 10. Então, vezes 10. A resposta é isso aqui. Eu vou pular essas contas fazendo no computador para deixá-la mais rápida. Então, esse caso aqui, ó, a resposta instantaneamente 1725. Vamos seguir aqui para o próximo exemplo. Peraí, aqui a gente poderia resolver de outra forma também. Sempre bom resolver de mais de uma forma para treinar. Então a segunda forma seria o quê? A gente tem quantos pontos no total? 25. E está escolhendo 3 pontos. Então eu poderia pensar assim, combinação de 25, 3 a 3. Só que estaríamos contando casos em que os 3 pontos foram escolhidos na mesma reta. Então se a gente subtrair esses casos, precisamos chegar na mesma resposta. Então aqui a gente precisa subtrair o quê? Combinação de 10, 3 a 3. Que é o caso dos 3 pontos estarem nessa reta, e subtrair também os casos em que os 3 pontos estão nessa reta aqui. Então seria subtrair combinação de 15, 3 a 3. Vamos conferir lá no programa se a resposta fica igual. Então aqui é a combinação de 25, 3 a 3, menos a combinação de 10, 3 a 3, menos a combinação de 15, 3 a 3. A resposta é a mesma. Então, deu na mesma 1725. Então, agora sim, vamos para o próximo exemplo. Então, nesse espaço aqui eu vou resolver a letra A. Na próxima página eu resolvo a letra B. Então, a questão diz o seguinte. Um juiz dispõe de 11 pessoas, das quais somente 4 são advogados. Letra A. Para formar um único júri com 8 jurados, com 9 jurados, qual o número de formas de compor júri com pelo menos 2 advogados?
Então veja, essa pergunta aqui, ó, se 4 são advogados dentre 11, quantos são não advogados? Então a resposta é 7, né? 7 são não. Então ele pergunta, para formar com 9, né, jurados, querendo que pelo menos 2 sejam advogados. Então se eu pegar combinação de 11, 9 a 9, ó, 7 mais 2 dá 9. Então necessariamente isso aqui já responde, já é a resposta do nosso problema. Porque sempre que eu fizer isso aqui, eu vou estar escolhendo pelo menos 2 advogados. Pode ter 2, porque completa aqui, né? Dá 9. Pode ter 3 aqui e 6 aqui. 4 aqui e 5 aqui. Então, basta fazer isso aqui que eu chego na resposta. Então, é 11 vezes 10 vezes 9, fatorial. 9, 2. Aqui fica 5, então dá 55. Resposta. Então vamos agora resolver a letra B. Para formar um único júri com 6 jurados, qual é o número de formas de compor o júri com pelo menos 2 advogados? Então agora a gente continua, né, com a mesma quantidade aqui. 7 são não advogados. Então 6 aqui é a quantidade, né, para compor o júri. Então se eu fizer daquele mesmo jeito, eu não vou chegar na resposta dessa pergunta aqui. Porque pode acontecer de ter os 6 aqui. Pode acontecer de ter 5 aqui e 1 aqui. Mas a pergunta pede que tenha pelo menos 2 advogados. Então a gente pode resolver isso aqui. Uma forma seria o quê? Para eu ter pelo menos 2 advogados é porque eu posso ter ou 2, ou 3, ou 4. 4 é o máximo. Então seriam 3 casos. Então eu posso pensar em combinação de 4, 2 a 2 vezes, que é a quantidade de formas de escolher os advogados, com 2 advogados, vezes a quantidade de escolher o resto das pessoas que não são advogados. Então sobra quanto? São 7 no total para escolher 4, né? Porque a soma aqui dá 6. Então esse é um caso. Pelo princípio aditivo agora, a gente vai usar aqui é a combinação de 4, 3 a 3, que está nesse segundo caso, vezes a combinação de 7, 3 a 3. Mais a combinação de 4, 4 a 4, que é 1, vezes a combinação de 7, 2 a 2. Então isso aqui é uma forma de resolver esse problema. Vamos conferir quanto é que dá isso aqui no software. Então está aqui na resposta da letra A. Letra B, né? Combinação de 4, 2 a 2, vezes a combinação de 7, 4 a 4, está aqui, mais combinação de 4, 3 a 3, vezes a combinação de 7, 3 a 3, está aqui, mais a combinação de 4, 4 a 4, vezes a combinação de 7, 2 a 2, está escrito aqui. E a resposta, 371. Então essa aqui seria uma primeira forma de resolver isso. Então vamos resolver de uma segunda forma. Vamos contar o total de casos sem se preocupar, assim como foi feito no item A, mas com o cuidado que agora são 6 e não 9. Então a resposta é idêntica ao caso anterior, no sentido de forma de resolver, mas seria a combinação de 11 e 6 a 6. Nesse caso estamos contando todos, incluindo os que não têm advogados e os que só têm um advogado. Então basta fazer essa subtração.
Se eu subtrair todos os casos que tem 0 advogados, de quantas formas eu posso selecionar esses subconjuntos, né? Se tem 0 advogados, não tenho que escolher de advogado, a combinação de 4, 0 a 0, que é 1, vezes, né? 1 vezes o número de formas de escolher 6 pessoas dentre 7, combinação de 7, 6 a 6. Menos os casos que tem exatamente um advogado, ou seja, tenho combinação de 4, 1 a 1, que dá 4, isso aqui, vezes o número de formas de escolher, dentre 7, escolher 5 pessoas. Então isso aqui precisa dar a mesma resposta, senão esse raciocínio aqui vai estar errado. Então está aqui, ó, combinação de 11, 6 a 6, menos combinação de 7, 6 a 6, menos 4 vezes combinação de 7, 5 a 5. A resposta está aqui, mas fazendo o cálculo aqui em Shift Enter, dá a mesma resposta, 371. Pronto, terminamos mais um exemplo e vamos terminar a aula resolvendo esse problema que a gente já resolveu, só que a gente fez usando permutações e não combinação. Vamos resolver agora de outra forma, que é usando combinações. Né? A pergunta está aqui. De quantos modos podemos dividir 12 pessoas em 3 grupos de 4 pessoas cada? Então posso pensar da seguinte forma. Para escolher o primeiro grupo, eu tenho de 12 pessoas, eu tenho escolher 4. Então a combinação de 12, 4 a 4. Pelo princípio multiplicativo, uma vez feito essa escolha, sobraram quantas pessoas? 8 pessoas. Então, de 8 agora, eu tenho que escolher 4. Pronto. Uma vez feito isso, já temos 3 grupos de 4 pessoas. Só que a ordem desses grupos estão sendo levados em conta. Quando foi feito aqui, né? Como se fosse um primeiro grupo, um segundo grupo e um terceiro grupo. Como não importa a ordem, a gente precisa pegar isso e dividir pelo número de formas de ordenar isso aqui, que é permutação de 3, que é 3 fatorial. Pronto, está resolvido o problema e eu vou usar o computador aqui para mostrar o número, né? A resposta numérica. Está aqui a solução. Está aqui a resposta, mas vou fazer a conta aqui, ó. Combinação de 12, 4 a 4, vezes combinação de 8, 4 a 4, vezes a combinação de 4, 4 a 4. Dividido pela permutação de 3. Está aqui 5.775, que é igual à resposta obtida usando permutações. Pronto, chegamos ao final de mais uma aula.